A China é assim. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Conde, eu sou analista de relações internacionais e formado em chinês mandarim aqui na China. Eu trabalho na China Link Trading e essa é uma série de vídeos que mostra como é a vida aqui na China. Olá pessoal do Brasil! Hoje eu vou falar para vocês como é uma universidade na China. Para você que pretende vir estudar aqui na China, ou para você que tem filhos, sobrinhos, primos que pretendem vir aqui, eu espero que com esse vídeo vocês já se sintam um pouco mais familiarizados com o ambiente universitário chinês, mesmo antes de vir para cá. E a faculdade que eu vou mostrar para vocês hoje é a Universidade de Hubei. Eu escolhi essa universidade porque ela é considerada uma universidade mediana aqui da China. Então, a maioria das universidades são mais ou menos assim, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Esse prédio que vocês estão vendo aqui atrás é a biblioteca da faculdade. Ela tem 13 andares, o 13º andar ele é só para administração, a gente não tem acesso a ele. E os outros 12 andares são os livros e o local de estudo. Os livros são separados por andar, cada andar tem livros do mesmo tema. Então, por exemplo, um andar com livros de literatura estrangeira, outro andar com livros de obras raras, etc. E agora eu vou entrar lá para mostrar para vocês como é lá dentro. Então, eu acabei de entrar por aquela porta ali, essa é a vista que a gente tem logo que a gente entra. A gente entra pelo segundo andar. O primeiro andar eles reservam para exposições de arte e alguns eventos. Ali no lado esquerdo é o elevador e os andares da biblioteca. Aqui não dá para ver os 12 andares dos livros, mas dá para ver alguns. E ali na frente é uma cafeteria. Eu entrei na cafeteria agora, tem essas salinhas para estudo individual ou em grupos pequenos. Às vezes eles servem refeições aqui também e ainda tem as mesinhas para estudo. Aqui geralmente os donos pedem para a gente consumir, para a gente poder ficar aqui. Essa biblioteca aqui ela tem 2 locais de estudo em cada andar. Aquele ali na frente é o local de estudo sem livros, somente mesas e cadeiras para estudo. E agora eu vou entrar no lugar de estudo que contém os livros. Eu não vou poder falar lá dentro para respeitar o silêncio. Todos os andares nessa biblioteca são bem parecidos uns aos outros. Então, na entrada dessa área que eu mostrei para vocês agora, que tem os livros, também tem uma salinha, que é essa aqui atrás, com bebedouros. Se você assistiu o vídeo dos supermercados na China, eu falei para vocês que os bebedouros na China, a maioria servem água fervendo, a mais de 100 graus para os chineses fazerem chá. Algumas considerações que eu queria fazer são as seguintes. Não sei se vocês perceberam, mas o local de estudo com os livros ele estava cheio de gente. Quase todos os locais estavam ocupados. A maioria das universidades, das bibliotecas universitárias na China, elas estão sempre desse jeito. Isso acontece porque os chineses não gostam muito de estudar no dormitório deles. Eu vou explicar mais tarde como funciona o sistema de dormitório, mas geralmente eles preferem estudar na biblioteca mesmo. E eu já tive a oportunidade de vir numa biblioteca universitária na China domingo à tarde e a biblioteca estava lotada de gente. Sobre a lotação das bibliotecas aqui, ainda tem um fato curioso. Durante o verão, quando algumas cidades chegam a fazer mais de 40 graus, na hora de abrir a biblioteca, chegam a formar filas gigantescas na porta, porque os alunos querem estudar no ar-condicionado. Então já teve casos de até estudantes que se machucaram, de tanta gente querendo entrar logo para garantir o seu lugar no ar-condicionado, e coisa que é difícil de a gente imaginar no Brasil, né? Quero comentar também sobre o silêncio. Naquela parte dos livros, os chineses realmente respeitam a lei do silêncio. Naquela cafeteria que eu mostrei para vocês, pode falar. Na verdade, nos horários de pico, quando tem muita gente, fica muito barulhento lá. Mas nas áreas de livro, de estudo, os chineses realmente fazem silêncio e não pode falar, não pode fazer barulho mesmo. Por último, o que eu quero dizer sobre as bibliotecas, o que é bem fácil encontrar por aqui, são chineses estudando fora da biblioteca. Nessa faculdade, a biblioteca fecha às 9h30 da noite e o dormitório dos chineses fecha geralmente às 11h. Então é bem fácil encontrar chineses estudando fora da biblioteca, na frente, na porta, entre 9h30 da noite e 11h da noite. Mas por que será que os chineses evitam, parece, estudar no dormitório deles? Bom, esse prédio que vocês estão vendo é um dos dormitórios dos chineses aqui na faculdade de Hubei. O que acontece na maioria dos dormitórios universitários chineses é o seguinte. Em média, a maioria deles, em cada quarto, moram 4 pessoas. Alguns deles moram 6 ou até 7 pessoas no mesmo quarto. Alguns deles têm banheiro privado e outros têm banheiros comunitários. Alguns deles têm ar-condicionado e outros não, nem todos são iguais. Mas, em geral, o que acontece é que a maioria deles tem bastante gente.
Então os chineses não sentem muito confortáveis estudando no quarto deles. Às vezes eles deixam os livros guardados em algum canto na biblioteca para ficarem estudando lá. Eles vão embora para o dormitório à noite e no dia seguinte eles voltam para o mesmo lugar na biblioteca, pegam os livros que eles deixaram ali em algum cantinho e continuam estudando. Como vocês podem ver também, tem várias roupas penduradas fora, ali tem edredons, tem roupas penduradas na janela, que é justamente porque não tem muito espaço para eles dentro do dormitório, por eles terem que dividir com outras pessoas. Nós não temos acesso aos dormitórios dos chineses, só quem mora neles pode entrar por essa porta que está aqui atrás, mas as principais informações sobre os dormitórios são essas que eu acabei de falar. Bom, mas vamos ao mais importante, né? Como são as aulas nas faculdades chinesas? Eu vou gravar agora um pedacinho de uma aula aqui na faculdade e eu queria que vocês prestassem atenção no comportamento da professora, dos alunos e na disposição das cadeiras também. Yes, start time, okay? That's right. 因为我们有52个同学，所以我们可以50个同学分成10个组，然后李文娥和那个吴亦凡，你们俩一人一组，好吗？那这样的话，你们俩就各抢一个人就是。O que eu queria comentar sobre as cadeiras, então, é que assim, a maioria das universidades chinesas ainda tem cadeiras desse tipo, que não promovem muito mobilidade. A maioria delas são fixas mesmo. Os alunos chineses, eles são bem comportados, eles não conversam tanto na aula, na verdade conversam bem pouco, principalmente se comparados aos alunos brasileiros. E os professores, eles têm esse papel mesmo de falar mais e transmitir o conhecimento que eles têm para os alunos. Nos países ocidentais, a maioria das escolas de inglês e de idiomas em geral, elas vêm mudando esse tipo de metodologia. Em vez de o professor transmitir o conhecimento que ele tem para os alunos, o que as escolas de idiomas fazem é promover mais a interação entre os próprios alunos durante a aula. Na China, mesmo as aulas de idiomas ainda seguem, na maioria das vezes, esse modelo chinês do professor transmissor do conhecimento. E por último, que eu queria comentar sobre o sistema pedagógico chinês, é que ele valoriza muito a memorização. Então, esse papel do professor de transmissor de conhecimento está de acordo com essa valorização da memorização. O professor transmite conhecimento e os alunos memorizam esse conhecimento transmitido pelo professor. Uma grande diferença das universidades chinesas para as brasileiras é que a grande maioria das universidades chinesas são públicas. No entanto, todas elas são pagas. Essa coisa de que tudo que é público é pago pelo governo é coisa do Brasil. Aqui na China, são públicas e são pagas. No entanto, as mensalidades das faculdades chinesas são bem mais baratas se comparadas às faculdades particulares do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, os alojamentos aqui giram na faixa de R$50 por mês. Claro, alguns são um pouquinho mais caros, com ar-condicionado e com menos pessoas por quarto, mas mesmo esses mais caros, eles ficam na faixa de R$150 ou R$200 por mês. E as mensalidades da própria faculdade, elas são geralmente numa média aí de 5 ou 6 vezes mais baratas do que no Brasil. Então, o que geralmente a gente paga em 1 ou 2 meses, os chineses pagam por ano para estudar nas faculdades aqui da China. Agora eu queria explicar um pouquinho como funciona o vestibular aqui na China. Diferentemente do Brasil, ele é um vestibular nacional. Ele dura alguns dias e, de acordo com a nota que a pessoa tira, ela pode escolher entre algumas faculdades boas ou piores, dependendo da nota que ela tirou. Como é muita gente fazendo prova por causa da grande população chinesa, nos dias de vestibular, algumas vias, algumas ruas ficam interditadas pelas autoridades locais para que o vestibular possa ser realizado. Para você que tiver mais interesse em saber como é o vestibular da China, no blog da China Link tem alguns textos explicando mais detalhadamente como funciona e também falando sobre a rotina de estudo da maioria dos chineses. É claro, para nós estrangeiros, nós não precisamos fazer o vestibular para ser aceitos nas faculdades, o nosso processo é diferente. Eu publiquei um texto no blog também explicando como funciona, dando algumas dicas para você que quer vir ou trabalhar na China ou estudar na China, e explicando algumas oportunidades de emprego e de estudo aqui na China. Se você se lembra bem, no começo do vídeo eu falei que a Universidade de Hubei é uma faculdade mediana aqui da China. Por que eu escolhi ela? Eu escolhi a Universidade de Hubei porque ela representa a maioria das universidades chinesas. É claro, cada faculdade tem as suas características, nenhuma faculdade vai ser igual à Universidade de Hubei. A China tem 3 faculdades que são consideradas por alguns rankings
como estando entre as 100 melhores do mundo. 2 delas ficam em Pequim, que são a Universidade de Tsinghua e a Universidade de Pequim, e uma delas fica em Xangai, que é a Universidade de Fudan. Mas, entre as milhares de universidades chinesas, elas são apenas 3. Por isso, caso você tenha intenção de vir estudar na China, a probabilidade de você vir para uma faculdade parecida com a Universidade de Hubei é muito maior. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Qualquer comentário ou dúvida que vocês tenham, por favor, deixem no nosso canal. E não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal também para receber os próximos vídeos da nossa série. Até logo!